nós lemos mais cedo, Mateus 18, do 1 ao 3. Irmãos, o pastor me fez esse convite maravilhoso, que para mim é irrecusável, e logo eu lembrei que nós estamos saindo, para quem é pai aqui, estamos saindo da Semana da Criança, professor também, né? Cadê Thaís, Malu? Estamos saindo de uma semana bem movimentada aqui, a Semana da Criança, e eu quero muito trazer uma reflexão do Evangelho de Jesus a partir desse tema, as crianças como um modelo de fé para todos nós aqui. Então, talvez você aí, como pai ou como professor, passou uma semana conturbada aí com cabelo maluco, mochila maluca, né? E pai maluco também. Então, eu me solidarizo com vocês, professores também. Mas eu queria que nós olhássemos para a Bíblia Sagrada agora, a partir desse tema, o que é que a palavra de Deus tem a nos dizer sobre isso. Então, lá em Mateus 18, nós lemos do 1 ao 5, eu vou ler do 1 ao 3 aqui. Vou ler na Nova Versão Internacional. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Baixe sua cabeça, vamos mais uma vez ir a Deus em oração, pedindo a misericórdia de Deus. Deus e Pai, nós mais uma vez te pedimos, te imploramos, para que o Senhor fale conosco por meio da Tua palavra aqui hoje, Senhor. Deus, nós sabemos que se o Senhor não falar, nós sairemos daqui vazios, Pai. Então a minha oração é que a Tua palavra salte aos nossos corações, às nossas mentes e transforme, Senhor. Transforme as nossas vidas por meio do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Irmãos, esse texto que nós lemos aqui, Mateus 18, de 1 a 3, a título de contexto, os discípulos aqui, então, eles estão caminhando, eles estão, como em outros textos, comentando sobre a jornada de Jesus, e aqui eles fazem um questionamento: quem é o maior no reino de Deus? Provavelmente aqui querendo entender quais deles estavam na fila, quem ia sentar mais próximo do trono, quem ia ser o mais importante. E Jesus ali contrapõe a ideia de grandeza dos discípulos e de participação no reino de Deus. O que ele faz? Ele pega uma criança como exemplo, coloca no meio deles e fala o quê? Se vocês não se tornarem como essa criança aqui, vocês não entram, vocês não acessam o reino de Deus. E é interessante que o texto aqui, o termo usado para criança é o paidion, que na verdade é como, não tem um significado único, mas geralmente é traduzido como meninos nos seus primeiros anos de vida. Ou no português nós poderíamos chamar de brotinho. Eles dizem, estudiosos, que o termo aqui se refere a uma criança de até 3 anos. Então, a referência que Jesus pega aqui, então, é essa criança de até 3 anos, né, esse brotinho aqui, e ele diz que o reino dos céus pertence a quem é semelhante a essa criança. E lá em Lucas 18, 17, que é um texto paralelo, ele diz algo semelhante, ele diz: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele, nunca vai entrar no reino. Irmãos, a título de contexto histórico aqui sobre esse texto, é importante nós observarmos que no tempo de Jesus as crianças não tinham prestígio. E mais do que isso, no tempo de Jesus elas não tinham direitos, elas não tinham os direitos próprios. Em muitos casos elas eram vistas como propriedade dos pais. E até visando lucros por meio dos filhos. As pessoas tinham muitos filhos porque elas visavam o lucro por meio das crianças. Então, muitos acordos de casamentos, por exemplo, aconteciam para que os pais se beneficiassem financeiramente das suas crianças. E Jesus, quando ele pega esse exemplo aqui, meus irmãos, ele quebra toda a ideia cultural de que criança era só um meio ou era só um candidato à sociedade. Mas não, Jesus traz a criança como um modelo
de fé, de confiança e de humildade para o reino de Deus. Diante dessa pergunta, quem é maior no reino de Deus, Jesus pega esse menino, coloca no meio da conversa e fala assim: acabou a conversa, vocês estão indo pelo lado errado, olha para esse menino aqui. Em outras palavras, para entrar no reino dos céus é necessário tornar-se assim como uma criança. Então Jesus aqui ele está elevando o status da criança. Como eu disse, naquela época, crianças e idosos não tinham muito valor, eles não contavam na sociedade. E é bem provável que o censo eles também não contassem, porque eles não eram considerados ou não eram muito valorizados na sociedade. Mas Jesus traz então a criança como um exemplo de dependência e de humildade. Então é evidente que quando Jesus traz as crianças e mostra como um modelo para o reino de Deus, ele não está falando sobre a maturidade da criança para a vida cristã. É evidente que ele não está falando disso, mas ele está falando de um coração entregue, dependente e humilde diante de Deus. E aí, salta aos nossos olhos ou a nossa curiosidade, como que as crianças são? Por que é que elas são um modelo? Por que elas são um modelo para nós aqui, de pessoas que acessam o reino de Deus? Então, Mateus 18 traz que a criança representa, meus irmãos, a pobreza de espírito ou a humildade. As crianças aqui representam a não astúcia ou a pessoa sem malícia, sem arrogância, mas com humildade e simplicidade. Percebam que quando Jesus ele traz aqui, ele traz um símbolo de alguém que é fraco, de alguém que não tem pretensões ou grandes pretensões, ou seja, as crianças são muito mais simples do que nós, adultos. E, por exemplo, o Martim, meu filho que tem quase 7 meses, meus irmãos, ele aceita com facilidade as minhas decisões. Tem que ver que beleza. A Clarinha já está chegando está chegando acho que no estágio da Juju, pastor. Já está escolhendo as coisas. Mas o Martim, meus irmãos, meu filho mais novo, ele aceita quando eu quero dar manga, às vezes mas ele come. Porque ele não está muito ali tirando critérios das coisas. Mas uma criança pequena, ele olha para o pai e ele confia no pai. Uma criança pequena, ele não se importa muito com o que os outros digam. Ele está, na verdade, ali, abraçando o pai, babando no colo do pai. E, na verdade, é ali que ele encontra segurança. E ai de você se falar mal do pai de uma criança, viu? Toma muito cuidado. Mesmo que o pai dela esteja errado. Por quê? Porque a criança olha nos seus pais ou na sua mãe essa referência de vida. E eu queria trazer algumas aplicações para esse texto agora, e se você estiver tomando notas, tiver como tomar notas, fique à vontade. Irmãos, a primeira coisa que eu queria falar sobre esse texto aqui é semelhantes às crianças na liberdade. Nós deveríamos ser semelhantes às crianças em liberdade. É interessante aqui, quando nós pensarmos como acontecia a relação aqui dos judeus com Deus no Antigo Testamento. Hebreus 9:1 diz o seguinte: ora, a primeira aliança tinha regras para a adoração e também um tabernáculo terreno. Essa era a relação de adoração, essa relação de adoração era mediada. Como? Então existia um lugar certo, o templo, existia o dia certo, o sábado, existia uma pessoa certa, o sacerdote, existia um jeito certo de adoração, que era por meio do sacrifício. Tudo isso no Antigo Testamento. Mas quando Jesus vem e fala assim, o reino de Deus chegou, ou seja, o governo de Deus agora foi inaugurado na terra, quando ele vem e diz isso, ele fala assim, para participar desse reino, vocês precisam ser como esse menino aqui, como essa criança. Ou seja, livres de qualquer artifício, inundados de afeto. Em outras palavras, é isso que ele está dizendo. O critério aqui não é mais um critério externo, não é mais um sacrifício, não é mais uma pessoa, não é mais um templo, porque todo lugar é lugar de adoração, desde que ali haja um coração quebrantado e contrito. Em outras palavras, desde que ali haja um coração com fé nesse Pai.
ou seja, como uma criança. Então, percebam que tudo isso no Antigo Testamento acaba sendo pedagógico. Tudo o que acontecia ali, a forma de adoração, era muito mais um meio para nos levar a entender a santidade e a sacralidade quando se fala das coisas de Deus. E aqui agora, com o exemplo do menino, com o exemplo da criança, o critério passa a ser interno, ou seja, um coração humilde, quebrantado, afetuoso, cheio de fé e de verdade. Ou seja, Jesus está dizendo, meu amigo ou meu discípulo, vocês estão discutindo aí? Se vocês não forem como essa criança aqui, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então Jesus pega uma criança como modelo, ele está indo contra toda a cultura aqui, e ele está então tirando todo o embaraço da religião e está abrindo o caminho, simplificando e dizendo o seguinte: agora o acesso é por meio de um coração afetuoso. O que Jesus está dizendo aqui agora é que para acessar o reino não é por meio do sacerdote, não é por meio do templo, não é por meio do sacrifício, não é por meio do sábado, é por meio de um coração verdadeiramente afetuoso diante do Pai. Jesus traduz e simplifica isso tudo naquele menino. Então Jesus, ele então deixa claro que agora nós somos livres para adorar Ele e para conhecê-lo em sua intimidade. Se nós devemos ser como criança na liberdade, nós também devemos ser como criança na confiança. Crianças confiam, crianças são um imenso ou um grande modelo de fé para nós. Por quê? Adultos têm dificuldade de depender. Quem aqui tem dificuldade, assim como eu, de pegar uma carona e não saber por onde a pessoa está indo? Eu fico às vezes no Uber, gente. O Uber pega um caminho diferente, eu falo, não é por aqui, vai por aqui, porque a gente quer estar no controle. A gente quer controlar situações. E adultos têm dificuldade, nós somos viciados em controle, e quando nós precisamos de Deus, o problema é que nós sabemos direitinho o que Deus tem que fazer. Nós entramos em oração com a nossa lista já pronta. Deus, é o seguinte, eu estou com esses problemas, as soluções são essas, e o Senhor pode, por favor, me ajudar aqui nas minhas soluções? Não, não é assim que funciona. Adultos, um coração de adulto é muito racional, ele racionaliza as decisões. Então, para eu me dar bem na vida, eu preciso subir de cargo nessa empresa. Mas uma criança não faz isso. Uma criança, ela depende do pai. Uma criança está aberta ao pai. Então, talvez você tenha ouvido já, em oração, então, geralmente a gente tem todas as respostas, não é verdade? Geralmente a gente sabe o que Deus tem que fazer. E eu acho muito interessante a oração de Madre Teresa, uma mulher de oração, que um dia perguntaram para ela, o que a senhora fala quando a senhora ora? Ela fala, nada, eu só escuto. E o que o Senhor fala quando você ora com Ele, quando você está falando com Ele? Nada, Ele só escuta. Eu acho maravilhoso, irmãos, porque essa é uma experiência de oração que dificilmente nós chegamos. Porque nós temos agenda, nós temos cronômetro. Eu separei 15 minutos. Se Deus não falar em 15 minutos, Deus vai ficar para depois, porque eu vou decidir de qualquer jeito. Então, crianças dependem mais, se relacionam com o Pai. E geralmente as nossas orações, elas são cronometradas. Se chegou em 5, em 7 minutos é difícil. Qual foi a última vez, meu irmão, que você orou até que tivesse acabado todos os motivos de oração? Qual foi a última vez que você orou até o ponto de que você ficou em silêncio tanto tempo que Deus começou a compartilhar com você o coração dele e você começou a chorar sem saber exatamente o porquê? Qual foi a última vez que você ficou em oração a ponto de você relembrar ou lembrar de pessoas de muito tempo e falar assim, caramba, como é que está aquela pessoa? E você orou por ela? Porque a oração aqui é como se fosse um relacionamento pai e filho. Não é um balcão de pedidos, onde eu vou lá, faço o pedido, retiro a senha e dali 2 meses tá pronto. É relação. E aqui Jesus nos traz esse menino como um exemplo
de que a relação com Deus é uma relação de paternidade. Não é uma relação de pedido e resposta. Então, a criança de colo, meus irmãos, ela não sabe o nome da mãe. O Martim não sabe o nome da mãe dele, mas ele sabe qual que é o colo certo. Ah, ele sabe. E ele dá um sorrisão quando ele está no colo certo. Porque a criança, ela sabe pouco dos detalhes, mas ela sabe muito sobre os afetos. Ela sabe onde se deleitar, ela sabe onde descansar. E é interessante, meus irmãos, que a Clara nunca acordou de madrugada preocupada com o lanchinho da manhã. Ela nunca acordou de madrugada falando, pai, eu acho que acabou minha bolachinha, acho que acabou a minha manga. Ela nunca fez isso. Por quê? Porque ela confia no pai. E muitas vezes, meus irmãos, nós não descansamos no nosso pai, que é muito maior do que nós aqui. É muito maior. E a gente está o tempo todo ansioso, o tempo todo fazendo decisões erradas, e bate ali, bate aqui, aí cai aqui, tropeça ali, deu errado, e vai chorar para Deus. Deus, por que é que o Senhor não me ajudou? Mas você nem veio falar comigo, meu filho. Então percebam, meus irmãos, que quando Jesus traz o exemplo daquele menino, ele está falando o quê? Se deleite em mim. Eu não estou pedindo para você saber de coisas, eu estou pedindo para você confiar em mim. Muito mais do que você saber definir a sua fé, é você saber confiar no Deus da sua fé. É muito mais sobre isso do que sobre aquilo. Então, crianças, elas são levadas pelo pai, elas são dependentes, mas adultos têm dificuldade. Adultos querem saber exatamente para onde, como, que é um pouco do que acontece com Abraão, né? Abraão, sai da tua terra no meio dos seus parentes. Se fosse eu diria, peraí Deus, quantos dias? Mala para quantos dias? Leva lanchinho, leva água, saca tudo da conta, vende a casa. Não, Abraão, só vem. Nossa, isso é difícil, né? Só vai que eu te explico no caminho. Aí é difícil. Porque nós temos dificuldade. E a fé das crianças é muito mais. Eu confio em quem está dirigindo. Eu não sei que caminho. Outro dia a gente foi viajar para outra cidade, eu só esqueci de abastecer, só isso. E os meus filhos não sabiam o que estava acontecendo, meu irmão. Eu quase parando o carro, no escuro, sem nada por perto, e as duas crianças dormindo lindamente no carro. Porque elas confiam, elas sabem confiar. Mesmo quando esse pai aqui dá algumas bolas fora. Mas o nosso pai não faz isso. E o curioso, meus irmãos, é que a nossa ansiedade é por coisas que ainda não aconteceram. Ou seja, está no controle do nosso Pai. Porque é que nós não descansamos e não depositamos a confiança nele. Então Jesus, ele viu as crianças como um exemplo para todos que desejam entrar no reino, ou na intimidade do Pai. Você quer entrar na intimidade do Pai? Está aqui o exemplo. Está aqui o exemplo. E na Bíblia nós vemos dois exemplos de dois lados opostos, meus irmãos. Se vocês olharem, Adão e Eva, o que acontece? Eles avaliam o custo e o benefício de obedecer a Deus. Bom, peraí, Deus disse que nós éramos iguais a Ele, correto? Correto. Mas Satanás, ou a serpente, está nos oferecendo ser igual a Ele, agora sem depender dEle. Bom, então aqui é melhor, custo-benefício. Vamos lá comer do fruto. Percebam como que, racionalizando Adão e Eva, eles então desobedecem o pai, não confiam no que o pai disse. Mas Jesus, em contrapartida, faz a vontade do pai, mesmo que isso lhe custasse sofrer, morrer. O que ele diz? Seja feita a tua vontade, pai, e não a minha. Aleluia. Dois jardins, dois representantes da humanidade, um no Getsemane e um no Jardim do Éden. Dois. Jesus, humilhado, confia no Pai. Adão faz contas e confia na serpente. Muitas vezes a nossa serpente é a nossa conta bancária. A nossa serpente é o novo trabalho que a gente está sonhando, colocando toda a nossa esperança naquele fato novo que ainda não aconteceu, transferindo aquilo que deveria ser colocado no nosso Pai eterno. E é somente nele que nós temos confiança. Então, meus irmãos, as crianças, elas se jogam, os adultos não, os adultos têm ressalvas. Um coração adulto tem melindres. Talvez
Você tem observado já, criança quando está brincando, criança está aí, está brincando, está se jogando, está... O adulto não, ele chega pensando, o que vão pensar de mim se eu fizer esse movimento aqui? O que vão pensar de mim se eu sentar desse jeito? Criança não está nem aí, meu irmão. E o que eu quero dizer com isso? Você quer adorar a Deus de pé, deitado, sentado, falando em língua? Adore a Deus como uma criança que confia no seu pai. Esqueça o que está em volta, adore, confie em Deus. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. As crianças, elas se jogam. Lembra da mulher que unge Jesus? Ela estava sendo mal vista, mas ela unge Jesus e Jesus falou, ela entendeu alguma coisa que vocês não entenderam. Ela está me ungindo para um sepultamento. E aquilo era maravilhoso. Então, para uma criança, não existe o passo a passo certo de como confiar no pai. Ela só se joga, ela só confia no pai. Ela tem um coração afetuoso. E na nossa vida espiritual, meus irmãos, nós devemos ser como crianças, entregues a Deus em oração, em súplicas, em ação de graça, sabendo que nós temos um verdadeiro Pai que não nos abandona. Terceira coisa que eu queria falar sobre esse texto, a criança, ela ama o pai pelo que ele é e não pelo que ele pode oferecer. O coração da criança, meus irmãos, ele é afetuoso, ele não é pretensioso. Aquele que tem o coração humilde, ama o pai, não pelas coisas boas que ele vai dar, mas por aquilo que o pai é. Se vocês já leram alguma coisa sobre os irmãos perseguidos, se vocês forem no site do Missão Portas Abertas, vocês vão ler alguns testemunhos, mas os nossos irmãos que sofrem perseguição em muitos países, eu achei muito curioso uma coisa que eu ouvi uma vez aqui no DIP, que foi que eles falam assim, não orem para que a perseguição cesse. Eu falei, como assim não, gente? Não orem para que a perseguição cesse. Orem para que o Senhor nos dê coragem em meio à perseguição. Isso é muito forte, gente. Então, é curioso porque as pessoas que não conseguem descansar na tempestade, elas acreditam que a paz só é possível se Jesus acalmar a tempestade. Essas são as pessoas de pequena fé, que Jesus diz. Elas não são capazes de acreditar que é possível encontrar paz na tempestade, no meio da tempestade, do lado de Jesus. Quem tem um coração como de criança, descansa ao lado de Jesus e não está perseguindo Jesus pelas coisas boas que ele pode oferecer. Não. Ele está atrás de Jesus pelo Pai que Jesus é, pelo relacionamento com o Pai. Quarta coisa que eu queria mostrar para os irmãos aqui a partir desse texto. Rendidos ao Pai, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. Rendidos ao Pai, nós podemos entrar com ousadia agora no Santo dos Santos. Olha o que diz lá em Hebreus 9, o 7 e o 8. Diz o seguinte, no entanto, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, apenas uma vez por ano e nunca sem apresentar o sangue do sacrifício que ele oferecia por si mesmo e pelos pecados que o povo havia cometido por ignorância. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Percebam aqui, meus irmãos, que na antiga aliança, como é que eles acessavam o Santo dos Santos? Uma vez ao ano, durante uma purificação, levando um sacrifício, e ainda assim corria o risco de não estar preparado e ter taquicardia lá dentro e ter que ser puxado com a cordinha. Pois é. E aí eu pergunto, se Jesus rompeu o véu do templo, se Jesus abriu isso, o que nos impede de entrar no Santo dos Santos, meus irmãos? Um coração confiante, um coração cheio de fé, um coração que está ainda preso nas suas decisões, um coração que ainda vai tentar de tudo, e quando tudo não funcionar, aí eu vou ver o que Deus tem para mim. Esse é o nosso problema. Então,
Percebam que hoje não há restrições, não há formatos. Jesus diz, assim como essa criança, se deleite em mim, se jogue em mim. O que Deus espera, assim como das crianças, é que nós nos lancemos a Ele em fé. A criança, por outro lado, ela não pergunta para o pai se ela pode pular no colo dele. Inclusive, meus irmãos, eu até aguento a Clarinha de 15 quilos pulando em cima de mim. A minha esposa não aguenta mais. E ela não fala assim, papai, eu vou pular em cima de você. Não, ela tem acesso livre. Acesso livre. Então, quando ela chega da escola, ela não fala assim, papai, posso entrar em casa? Não, ela tem acesso livre, a casa é dela. Porque a criança, meus irmãos, ela já entendeu alguma coisa que nós adultos não entendemos a respeito de afeições, a respeito de afeto e de intimidade. Sob a lei de Moisés, lá, só o sumo sacerdote podia. Mas o sacrifício de Jesus tornou possível para que eu e você nos aproximemos de Deus confiadamente, ousadamente, a fim de receber graça e misericórdia em tempo oportuno. O véu do templo se rasgou. Então, desenvolver uma fé, meus irmãos, assim como de uma criança, é aprender a viver entregues ao Pai, sem questionamento, sem resistências, sem barreiras, sem obstáculos, porque você já entendeu o grande amor com que você foi amado. Talvez você não tenha entendido. Talvez você ainda esteja tentando merecer a casa do Pai. Talvez você ainda esteja tentando ser bom para ser aceito. Mas eu queria te dizer, meus irmãos, que você foi aceito apesar de você. Você foi aceito apesar do seu pecado. Apesar de tudo isso. E eu ouvi alguns testemunhos, por exemplo, de pais que adotaram seus filhos. E é muito interessante que eles contam que nas primeiras refeições, os filhos ainda colocavam comidas nos bolsos deles. Porque estava tão fixo na cabeça deles que eles eram crianças de orfanato, que eles estavam já em casa, adotados, e eles enchiam os bolsos de comida. E é curioso como que muitos de nós ainda, na igreja, nós não entendemos a paternidade de Deus. Nós ainda estamos acumulando, ainda estamos indo atrás de migalhas. Mas, meu irmão, a geladeira toda é para aquela criança. E ela precisa entender que agora ela é parte daquela casa. Agora ela pode abrir a geladeira, ela pode pegar. Mas muitos de nós ainda temos mentalidade de filho adotivo. E Deus está convidando nós a nos deleitarmos assim como uma criança. Pula no colo de Deus. Acessa a sala do trono. Fale no Santo dos Santos. Porque é isso que o sacrifício de Jesus possibilitou, meu irmão. Não é porque agora tem uma... Não, teve um sacrifício que possibilitou a mim e a você entrar na sala do trono e falar com Deus. Então, leve o seu relacionamento com Deus para um outro nível, para um nível de adoração genuína, de contemplação, assim como uma criança que se joga no colo do seu pai. Olhe para Deus como um pai, sem critérios, sem amarras, sem nada disso. Chame Ele de papai, chame Ele de Abba. Ele está pronto a pegar você no colo, meu irmão. Ele está pronto a pegar você no colo. Pule nos braços desse pai. Ele vai segurar você, Ele vai sustentar você nas suas mãos. Mesmo que o dia mal chegue, Ele está com você. E eu queria terminar contando uma história que eu ouvi uma vez, a respeito de uma música. E certa vez um homem, ele decidiu fazer uma viagem. E por conta do trabalho dele, esse homem, o marido, colocou na embarcação a esposa dele e as 4 filhas. E ele ficou para ir num outro navio, num navio que iria na sequência. O navio que estavam a esposa e as 4 filhas foi atingido por uma embarcação e o navio naufragou e morreram as 4 filhas dele.
Essa esposa conseguiu ser salva, resgatada, chegou numa cidade e mandou um telegrama com 2 palavras apenas: salva sozinha. O marido recebeu o telegrama e ele percebeu que havia perdido as 4 filhas. Tomou a sua embarcação, o barco passou no caminho em que a embarcação estava naufragada, o caminho em que as 4 filhas dele haviam morrido, e ele escreveu a seguinte poesia: se paz a mais doce deres gozar, se for a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, o meu Senhor. O original dessa música é tudo bem com a minha alma. Na música que você talvez conheça, é Sou Feliz com Jesus. E percebam que essa história foi escrita em lágrimas. Mas lágrimas de um filho, meus irmãos, que não duvidou do amor do pai por ele, apesar do sofrimento. Independente das circunstâncias, quem já entendeu quem é o pai dele, vive momentos como esse e ainda assim é capaz de escrever uma poesia de paz. Esse hino que nós cantamos foi escrito em lágrimas de um pai que havia perdido as 4 filhas. E nós ficamos perplexos, a Bíblia diz, nós ficamos desanimados, nós ficamos tristes, nós sofremos aqui, mas quando nós ganhamos a consciência de quem é o nosso pai, meu irmão, essa vida não vai engolir de nós a nossa melhor versão, não vai. Quando nós entendemos quem é o nosso pai, nós sabemos o que é que está reservado para nós, para além daqui, meu irmão. O que o texto diz que nós lemos aqui, assim como uma criança, deleite-se em mim, me conheça e saiba que além dos seus problemas da vida, eu estou cuidando de você para além daqui. O filho que tem acesso ao pai, ele já entendeu que ele pode ser vulnerável, que ele pode ser fraco diante desse pai, porque esse pai fortalece ele por meio do Espírito. Esse filho já entendeu. Ele já entendeu também que tudo de bom que ele vai viver não é aqui, porque ele já experimenta um relacionamento com Deus maravilhoso. Quando a Bíblia nos convida a olhar para esse menino que foi colocado aqui, se vocês não forem como esse menino, vocês não entram no reino. Por quê, meu irmão? Porque se você não confia em Deus, assim como uma criança confia no pai, talvez você ainda esteja esperando por coisas dessa vida ou por coisas que talvez você consiga fazer. Mas na cruz, meu irmão, na cruz, Jesus já resolveu o nosso verdadeiro problema, meu irmão. O que nos afastava de Deus era o pecado, e na cruz Jesus leva sobre os seus ombros, prega na cruz do Calvário o pecado e agora fala: vem comigo. Mas e agora o que eu faço, Jesus? Eu tenho que ser bom? Não, vem comigo. Creia que em mim você vai ter vida eterna. O que Jesus faz é nos chamar para essa vida eterna. E agora eu não tenho que ser bom? Não, agora Ele mesmo capacita você por meio do Espírito Santo. Perceba, meu irmão, que a fé em Jesus é o que nós precisamos para acessar esse Pai. Nós precisamos de fé, nós precisamos crer, nós precisamos nascer de novo. E deixar de ter uma mentalidade de escravo, deixar de ter uma mentalidade de filho adotivo. E agora esse pai fala: vem, entre confiadamente na minha sala, entre no Santo dos Santos, porque aqui você encontra graça, você encontra misericórdia, você encontra relacionamento de paternidade. Meus irmãos, quando nós entendemos quem é o nosso Pai e passamos a nos relacionar com Ele, como um filho se relaciona com o pai,
nós descansamos. Sim, nós ficamos tristes nessa vida, mas ela não vai carregar a nossa verdadeira alegria, meu irmão. Porque assim como diz Hebreus 11, Deus havia reservado algo maior para aqueles heróis da fé que morreram. Maior. Então o meu chamado aqui para você é: creia, confie nesse Pai, confie, creia nele. Ele tem algo para você muito maior do que você pode imaginar. E tudo isso começa num relacionamento de paternidade. Deleite-se no Senhor. Entregue os teus caminhos a Deus. Diga para Deus quais são suas dores. Diga para Deus quais são as suas ressalvas. Diga para Deus, fale. E fale tanto, meu irmão, com Deus, até o ponto que você não tem mais nada para falar. E aí sobrou relacionamento. Relacionamento. E eu quero convidar você agora a ficar de pé, para nós juntos